Capítulo 7. A popularidade dos Parkers lhe trouxe alguns visitantes logo na manhã seguinte. Entre eles, Sir Edward Denham e sua irmã, que, tendo passado pela Sanditon House, foram até a casa deles para os cumprimentar, e tendo sido cumprida sua tarefa de escrever cartas, Charlotte estava na sala com a senhora Parker e pôde ver a todos. Os Denhams foram os únicos que chamaram atenção especial. Charlotte ficou feliz em ser apresentada aos outros membros da família e os considerou, pelo menos, a melhor metade deles, pois, enquanto solteiro, o cavalheiro pôde algumas vezes ser visto a metade melhor de um par não dignos de nota. A senhorita Denham era uma jovem bela, mais distante e reservada, dando a impressão de que se orgulhava de sua posição e desgostava de sua pobreza, e de que se sentia muito aflita pela falta de uma condução melhor do que a carroça em que se locomoviam, e que o cavalariço ainda estava conduzindo em seu campo de visão. Sir Edward era muito superior a ela em seu ar e seus modos, com certeza bonito, mas destacava-se pelo modo como falava e por sua vontade de dar atenção e agradar as pessoas. Ele entrou na sala com um belo porte, falou muito e muito com Charlotte, ao lado de quem, por acaso, indicaram que ele se sentasse. E ela logo percebeu que ele tinha um belo rosto, uma voz agradavelmente gentil e muito que conversar. Gostou dele. Mesmo discreta como era, ela o achou agradável e não alimentou dúvidas de que ele também a apreciara, o que ficou evidente quando ele ignorou a intenção da irmã de ir embora, continuando em seu lugar e em sua conversa. Não me desculpo pela vaidade da minha heroína. Se existem jovens no mundo com a mesma idade que ela e com menos imaginação e que sejam menos motivadas a agradar, não as conheço e jamais vou querer conhecê-las. Finalmente, às portas-balcão da sala de estar, de onde se viam a estrada e todas as trilhas através do campo aberto, Charlotte e Sir Edward, que estavam sentados, não puderam deixar de observar Lady Denham e a senhorita Brereton passando. E houve no mesmo instante uma mudança no rosto de Sir Edward, que lançou um olhar ansioso para as duas enquanto elas continuavam avançando e, imediatamente em seguida, propôs à sua irmã não só que saíssem, mas que fossem caminhar juntos até o terraço. Essa reação dele provocou uma mudança repentina nas ideias de Charlotte, que foi curada de sua meia hora de febre e a colocou em um estado mais capaz de julgar, após a partida de Sir Edward, como ele fora de fato agradável. Talvez boa parte disso tenha se devido ao seu ar e conversa, e o título também não lhe caía mal. Logo ela se viu na companhia dele novamente. O primeiro objetivo dos Parkers, quando os visitantes matutinos partiram, era eles mesmos saírem. O terraço era a atração de todos. Todos os que passeavam deviam começar pelo terraço. E ali, sentados em um dos dois bancos verdes, ao lado da trilha de pedregulhos, eles encontraram o grupo dos Denhams juntos, que, embora unidos em termos gerais, dividia-se muito perceptivelmente as duas damas superiores em uma extremidade do banco
e Sir Edward e a senhorita Brereton na outra. O primeiro olhar de Charlotte lhe disse que o jeito de Sir Edward era de um namorado. Não poderia haver dúvidas sobre sua devoção por Clara. Como Clara recebia esse sentimento era menos óbvio. Mas Charlotte estava inclinada a pensar que a moça não estava muito propensa a considerá-lo de modo favorável, pois embora estivesse sentada ali com ele, em separado, o que provavelmente ela não tinha sido capaz de evitar, seu jeito era calmo e sério. Que a jovem na outra extremidade do banco estava fazendo um sacrifício era mais que óbvio. A diferença no semblante da senhorita Denham, a transformação da senhorita Denham, sentada em fria majestade na sala da senhora Parker, sem abrir a boca, a não ser quando instada pelos outros, na senhorita Denham, ao lado de Lady Denham, escutando e falando com sorrisos atenciosos ou solícita prontidão, era muito impressionante e muito divertida, ou melancólica, dependendo apenas da prevalência da sátira ou da moral. O caráter da senhorita Denham ficou muito evidente para Charlotte. O de Sir Edward exigia mais observação. Ele a surpreendeu quando deixou Clara, logo que todos se juntaram e concordaram em caminhar, e ao mesmo tempo voltou todas as suas atenções para ela mesma. Colocando-se ao lado dela, ele parecia desejar separá-la o máximo possível do restante do grupo e oferecer a ela toda a sua conversa. Ele começou num tom de elevado gosto e grande sentimento, a falar do mar e da praia. Depois repassou animado todas as frases costumeiras empregadas para elogiar a sublimidade do mar e da praia, e que descrevia as indescritíveis emoções que eles provocavam nas mentes sensíveis. A maravilhosa grandiosidade do mar numa tempestade, sua superfície vítrea durante uma calmaria, suas gaivotas e seu funcho marítimo, e as profundezas insondáveis de seus abismos, sua repentina vicissitude, seus medonhos logros, seus marinheiros provocando-o à luz do sol, e subjugados por uma repentina tempestade. Todos esses elementos foram mencionados de forma fluente e ávida, talvez trivial, mas caindo muito bem nos lábios do belo Sir Edward, e ela não pôde deixar de pensar que ele era um homem de sentimentos, até que ele começou a deixá-la tonta com os números de citações e a confusão de algumas de suas frases. A senhorita se lembra, disse ele, dos belos versos de Scott sobre o mar? Oh, que descrição eles encerram! Eles nunca estão longe de meus pensamentos quando caminho por aqui. O homem que consegue lê-los sem se emocionar deve ter os nervos de um assassino. Que os céus me guardem de me encontrar desarmado com um homem assim. A que descrição o senhor se refere? Perguntou Charlotte. Não me lembro neste momento do mar em nenhum dos poemas de Scott. Não se lembra mesmo? Nem eu consigo me lembrar agora, mas a senhorita não pode deixar de se recordar da descrição que o poeta faz da mulher. Ó mulher, em nossas horas de calma, delicioso, delicioso. Se não tivesse escrito mais nada, mesmo assim teria sido imortal. E também aquele poema inigualável, incomparável sobre a afeição dos pais. Alguns sentimentos são dados aos mortais, que têm em si menos da terra que do céu.
Mas, enquanto discorremos sobre poesia, o que a senhorita pensa, senhorita Heywood, dos versos de Barnes para sua Mary? Oh, o sentimento é capaz de nos enlouquecer. Se houve alguma vez um homem que sentiu, esse homem foi Barnes. Montgomery, em toda a chama da poesia, Wordsworth tem dela a verdadeira alma. Campbell, em seus Prazeres da Esperança, tocou o extremo de nossas sensações, como visitas de anjos, raras e distanciadas. A senhorita é capaz de conceber algo mais persuasivo, mais enternecedor, eivado do profundo sublime do que esse verso? Mas Barnes, confesso, que sinto que ele tem precedência, senhorita Heywood. Se Scott tem um defeito, é a falta da paixão. Terno, elegante, descritivo, mas domesticado. O homem que não pode fazer justiça aos atributos de uma mulher tem meu desprezo. Algumas vezes, de fato, um vislumbre de sentimento parece irradiá-lo, como nos versos de que estávamos falando. Ó mulher, em nossas horas de calma, mas Barnes está sempre ardendo. Sua alma era o altar onde a bela mulher era exposta como um relicário. O espírito dele realmente exalava o incenso imortal que é devido à mulher. Já li muitos poemas de Barnes com prazer, disse Charlotte assim que teve a oportunidade de falar algo, mas não tenho suficiente sensibilidade poética para separar completamente a poesia de um homem de sua personalidade. E as irregularidades do pobre Barnes impedem em grande medida que eu goste de seus versos. Tenho dificuldade de acreditar na verdade de seus sentimentos como enamorado. Não creio na sinceridade dos afetos de um homem como ele. Ele sentia e escrevia para em seguida esquecer. Oh, não, não! Exclamou Sir Edward, extasiado. Ele era todo ardor e verdade. Seu gênio e suas suscetibilidades podem tê-lo levado a algumas aberrações, mas quem é perfeito? Seria hipercrítica, seria pseudofilosofia esperar da alma de um gênio tão superior às preocupações menores das mentes comuns. O fulgor de talento expresso pelo sentimento apaixonado no peito do homem talvez seja incompatível com algumas decências prosaicas da vida. Tampouco a senhorita pode, minha adorável senhorita Heywood, completou ele, falando num tom de profundo sentimento. Tampouco pode qualquer mulher julgar com equanimidade o que um homem pode ser levado a dizer, escrever ou fazer pelos impulsos soberanos do ardor sem limites. Aquilo era muito bonito, mas se Charlotte entendeu alguma coisa, não era muito decente. E não estando, além disso, nem um pouco satisfeita com o estilo extraordinário de elogiar do rapaz, ela respondeu muito séria. Realmente não entendo nada desse assunto. O dia está adorável. O vento, imagino, vem do sul. Feliz, feliz vento que ocupa os pensamentos da senhorita Heywood. Ela começou a achá-lo completamente bobo. O fato de ele ter escolhido caminhar ao seu lado, ela pôde entender. Era para provocar a senhorita Brereton. Ela havia percebido isso em um ou dois olhares ansiosos dele. Mas por que será que ele falava tanta besteira?
a não ser que não pudesse fazer coisa melhor, não era possível entender. Ele parecia muito sentimental, muito cheio de um ou outro sentimento e muito viciado nos palavrórios da última moda, mas não tinha um pensamento muito claro, presumiu ela, e falava muita coisa de forma mecânica. O futuro poderia explicá-lo melhor, mas quando alguém sugeriu que entrassem na biblioteca, ela sentiu que já tinha o bastante de Sir Edward para uma única manhã e, com grande alegria, aceitou o convite de Lady Denham para que ficasse com ela no terraço. Os outros todos saíram. Sir Edward com uma aparência de desespero muito galante por se separar dela, e elas duas juntaram suas simpatias, ou seja, Lady Denham, como uma verdadeira grande dama, falou e falou apenas de seus próprios interesses, e Charlotte ouviu, divertindo-se com o contraste entre os dois companheiros. Com certeza não havia nenhum traço de sentimento duvidoso, nem qualquer frase de difícil interpretação no discurso de Lady Denham. Tomando o braço de Charlotte com a facilidade de quem sentia que qualquer atenção partindo dela era uma honra, e sendo comunicativa em virtude da mesma consciência da própria importância, ou por um amor natural por falar, ela imediatamente disse, em um tom de grande satisfação e um olhar de profunda sagacidade: a senhorita Esther quer que eu a convide, bem como a seu irmão, a passar comigo uma semana na Sanditon House, como fiz no verão passado, mas não vou fazer isso. Ela vem tentando se aproximar de mim de todas as formas, com elogios disso e elogios daquilo, mas percebi as intenções dela, enxerguei tudo. Não sou fácil de enganar, minha cara. Charlotte não conseguiu pensar em nada mais inocente do que apenas perguntar: Sir Edward e a senhorita Denham? Sim, minha querida, meus jovens parentes, como às vezes os chamo, pois os pego pela mão muitas vezes. Eu os recebi no verão passado, nessa mesma época, durante uma semana, de segunda a segunda, e eles ficaram muito satisfeitos e agradecidos. Pois são jovens muito bons, minha cara. Eu não gostaria que você pensasse que lhes dou atenção apenas por causa do pobre Sir Harry. Não, não. Eles mesmos merecem minha atenção. Ou pode acreditar, não teria muito a minha companhia. Não sou mulher de ajudar pessoas às cegas. Sempre tomo a precaução de conhecer a situação e saber com quem vou lidar antes de mover um dedo. Não acredito que tenha sido enganada uma única vez na vida, e isso é muito significativo quando é dito por uma mulher que se casou 2 vezes. O pobre querido Sir Harry, cá entre nós, julgou no início que ficaria com mais, mas disse ela com um suspiro: ele se foi e não devemos pôr defeitos nos mortos. Ninguém poderia ter convivido mais alegremente que nós dois. E ele era um homem muito honrado, um cavalheiro das antigas famílias. E quando ele morreu, dei a Sir Edward o relógio de ouro dele. Ela disse isso para sua companheira com um olhar que parecia conter em si a certeza de produzir uma grande impressão, e como não viu nenhum assombro arrebatador na expressão de Charlotte, logo acrescentou: ele não deixou o relógio de herança para o sobrinho, minha cara. Não foi nenhum legado, não estava no testamento. Ele só me disse, e só uma vez,
que desejava que o sobrinho ficasse com o relógio. Mas eu não precisava tê-lo doado se não escolhesse fazê-lo. Muita generosidade mesmo, um belo gesto, disse Charlotte, totalmente forçada a fingir admiração. Sim, minha cara, e essa não é a única coisa generosa que fiz por ele. Tenho sido uma amiga muito dadivosa para com Sir Edward. E pobre rapaz, ele precisa muito disso, pois embora eu seja apenas a viúva, minha cara, e ele o herdeiro, as coisas não estão entre nós da forma que costumam estar entre essas duas partes. Não recebo um tostão sequer do espólio da família Denham. Sir Edward não tem como me pagar. Ele não está em situação superior, acredite. Sou eu quem o ajuda. De fato, ele é um rapaz muito fino, particularmente elegante em seu modo de falar. Isso foi dito apenas pela necessidade que Charlotte sentiu de dizer alguma coisa, mas ela viu na mesma hora que isso levantava suspeitas de Lady Denham, que lhe lançou um olhar astuto e completou. Sim, sim, ele é ótimo para se olhar e espera-se que alguma moça de grande fortuna ache o mesmo, pois Sir Edward deve se casar por dinheiro. Ele e eu frequentemente conversamos sobre esse assunto. Um belo rapaz como ele, com certeza, sai por aí sorrindo e elogiando as moças, mas ele sabe que precisa se casar por dinheiro. E Sir Edward é um rapaz muito equilibrado e tem boas ideias. Sir Edward Denham, disse Charlotte, com tantas qualidades pessoais, pode ter praticamente certeza de conquistar uma moça rica, se ele assim quiser. Esse sentimento deslumbrante pareceu remover por completo a suspeita. Sim, minha cara, o que você disse é muito sensato, disse Lady Denham. E se pudéssemos ainda conseguir uma jovem herdeira em Sanditon, mas as herdeiras são terrivelmente escassas. Não acho que tenha passado uma herdeira por aqui, mesmo que fosse uma co-herdeira, desde que Sanditon se tornou um lugar público. Famílias e famílias chegam, mas pelo que posso entender, nenhuma em cada 100 delas tem um patrimônio, em terras ou em dinheiro. Uma renda talvez, mas não propriedades. Clérigos pode ser, ou advogados da cidade, ou militares de licença médica, ou viúvas com alguma herança. E que bem essas pessoas podem fazer por alguém? A única coisa possível é que ocupem as casas vazias. E cá entre nós, acho que são todas umas bobas, por não economizarem dinheiro ficando em suas casas. Mas, se pudéssemos conseguir que uma jovem herdeira fosse enviada aqui para tratar da saúde, e se a ela fosse recomendado leite de jumenta, eu poderia fornecê-lo para ela, e assim que ela se curasse, nós a faríamos se apaixonar por Sir Edward. Seria uma grande sorte, sem dúvida. E a senhorita Esther também precisa se casar com alguém de posses, precisa conseguir um marido rico. Ah, as jovens que não têm dinheiro merecem muita comiseração. Mas, disse ela após uma curta pausa, se a senhorita Esther acha que vai me convencer a convidá-los para ficar em Sanditon House, vai perceber que está enganada. As coisas mudaram desde o verão passado, você sabe. Tenho a senhorita Clara comigo agora e isso faz uma grande diferença. Ela falou aquilo com tanta seriedade que Charlotte percebeu no mesmo instante indicações de comentários profundos e preparou-se para informações mais completas. No entanto, o que se seguiu foi:
Não gosto da ideia de ter minha casa cheia como um hotel. Não quero que o tempo de minhas 2 criadas seja ocupado com a limpeza dos quartos. Elas têm o quarto da senhorita Clara para arrumar, bem como o meu todos os dias. Se o trabalho delas ficasse mais pesado, elas iam querer salários mais altos. Para objeções desse tipo, Charlotte não estava preparada. Ela achou tão impossível sequer fingir que concordava com Lady Denham, que não disse nada. A senhora logo acrescentou com grande alegria: "E além disso, minha cara, você acha que devo encher minha casa e prejudicar Sanditon? Se as pessoas querem ficar um período à beira-mar, por que não alugam aposentos? Aqui há muitas casas vazias, 3 aqui mesmo no terraço. São 3 anúncios de aluguel olhando para mim nesse exato momento. Números 3, 4 e 8. A casa da esquina de número 8 talvez seja grande demais para eles, mas as outras 2 são boas casinhas confortáveis, muito adequadas para um jovem cavalheiro e sua irmã. Então, minha cara, da próxima vez que a senhorita Esther começar a falar da umidade de Denham Park e do bem que os banhos de mar lhe fazem, vou aconselhá-la a vir e alugar uma dessas casas por 2 semanas. Não acha que vai ser muito justo? A caridade começa em casa, você sabe." Os sentimentos de Charlotte se dividiam entre o divertimento e a indignação, mas esta tinha a porção maior que crescia cada vez mais. Ela manteve um semblante e também um silêncio educado. Não conseguia levar mais longe sua tolerância, a não ser tentando não ouvir mais, e consciente de que Lady Denham ainda continuava falando, ela permitiu que seus pensamentos se concentrassem numa meditação assim. Ela é totalmente sovina. Eu não tinha esperado nada tão ruim. O Sr. Parker falou dela de forma muito atenuada. O julgamento dele, sem dúvida, não merece crédito. Sua boa natureza o leva a enganar-se. Ele é generoso demais para enxergar as coisas com clareza. Devo julgar por mim mesma, e a própria amizade deles o prejudica. Ela o convenceu a se engajar no mesmo tipo de especulação, e como o objetivo deles nesse aspecto é o mesmo, ele imagina que ela pensa como ele em outros aspectos. Mas ela é muito, muito sovina. Não enxergo nada de bom nela, pobre senhorita Brereton, e ela torna sovinas todos à sua volta. Esse pobre Sir Edward e sua irmã, até onde eles teriam sido respeitáveis por sua própria natureza, não sei dizer, mas são obrigados a ser sovinas em seu servilismo a ela. E eu sou sovina também quando dedico a ela minha atenção e finjo concordar com ela. As coisas são assim quando as pessoas ricas são sórdidas.